Muito bem, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estou eu aqui mais um dia que o Senhor está nos dando de vida, uma nova manhã, um novo dia, está começando na minha vida. E por Ele estar me dando esse novo dia, eu estou aqui mais uma vez, diante dEle, diante da palavra dEle, para começar o meu dia, apresentando a minha vida, colocando a minha vida diante dEle em oração, pedindo a ajuda dEle, para que Ele me guarde nesse dia, para que Ele me ajude a fazer o que é reto, o que é justo, o que é da vontade dEle, não o que é da minha vontade. No nome de Jesus. Então, nesse dia 4 de maio, quero estar lendo aqui, ó, 2 Samuel, capítulo 18 e 19, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus. Oh, meu Deus, é no nome do Senhor Jesus, Pai, que eu te agradeço, Senhor, por mais esse novo dia que se inicia na minha vida, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por essa manhã, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Oh, Espírito Santo, permaneça comigo, seu Espírito Santo. Habita dentro de mim, faça morada em mim, Espírito Santo, em nome de Jesus. Oh, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, a leitura da Tua Palavra, me ajuda, Senhor, a entender a Tua Palavra, Senhor, a tirar proveito da Tua Palavra, me alimenta, Senhor, com a Tua Palavra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Assim eu te peço, meu Deus, e te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Então, assim diz a palavra do Senhor. E Davi contou ao povo que tinha contigo, e pôs sobre eles capitões de 100. E Davi enviou o povo 1/3 debaixo da mão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e entrou, e outro terço debaixo da mão de Itai, o Geteu. E disse o rei ao povo: também juntamente sairei convosco. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão coração em nós. E ainda que metade de nós morra, não porão coração em nós, porque ainda tais como nós somos, ajuntará 10.000, melhor será, pois, que da cidade nos sirva de socorro. Então lhe disse Davi: que bom parecer aos vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel de diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia, ali uma grande derrota de 20.000.
porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que consumiu o bosque do que a espada consumiu naquele dia. Absalão fica suspenso numa árvore e Joabe mata-o. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. E vendo um homem, o fez saber a Joabe e disse: Eis que vi Absalão pendurado num carvalho. E disse Joabe ao homem que lhe fazera saber: Pois que o viste, por que não o feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse passar nas minhas mãos 10.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no jovem em Absalão, ainda que proferisse mentira com risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não demorarei assim contigo aqui. Tomou 3 dados e traspassou com eles o coração de Absalão, e estando ele ainda vivo no meio do carvalho, e o cercaram 10.000 jovens que levaram as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo, e tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele ali muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome, e chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até o dia de hoje se chama Pilar de Absalão. Davi, sabendo da morte de Absalão, chora amargamente. Então disse a Ahinás, filho de Zadok: deixa-me correr e anunciar ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levará, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cuxita: vai tu e dizes ao rei que vistes o que vistes. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu, e prosseguiu Anás, filho de Zadok, filho de João, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita.
E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente? Seja o que for, disse Ahinás, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Ahinás correu pelo caminho da planície e passou ao Cochita. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro. Ele levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela. Eu disse ao rei: se vem só há novas em sua boca. E vindo andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria. E a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: este também traz novas. E disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Ahinás, filho de Zadok. Então disse o rei: este é homem de bem, e virás com boas novas. Gritou, pois, Ahinás e disse ao rei, e inclinou-se ao rei com o rosto em terra, e disse: bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem Absalão. E disse Ahinás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei. E a mim teu rei, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vira-te, pois, e põe-te daqui. E virou e parou. E eis que vinha o Cushita, e disse, anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que levantaram contra ti. Então disse o Cushita ao rei: vai bem o jovem. Então disse o rei ao Cushita: vai bem o jovem com Absalão. E disse o Cushita: seja como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, todos os que levantaram contra ti para o mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava em cima da porta e chorou, e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me deras que eu morresse por ti, Absalão, meu filho. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lamentando por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa do seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou as furtadelas da cidade, como o povo de vergonha, e se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz: meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Entrou então Joabe ao rei em casa e disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e tuas filhas, e a vida das tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitões e servos, porque entendo hoje
que se Absalão viesse a nós, hoje fôssemos mortos, então bem te pareciam aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora, e fala conforme o coração de teus servos, porque o Senhor te juro que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E o maior mal te será isso do que todo o mal que te tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém Israel fugiu, cada um para as suas tendas. E todo o povo em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não vos fazeis voltar o rei? Davi volta para Jerusalém. Então o rei Davi enviou a Zadok e Abiatar, o sacerdote, dizendo: Falai aos anciãos de Judá, dizendo: Por que sereis vós os últimos a tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei: Vá até a tua casa, até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos, e a minha carne sois vós, porque sereis os últimos a tornar a trazer o rei. E a Amasa direis: Porventura não és tu osso do meu osso e minha carne? Assim me faça Deus outro tanto, se não fores chefe do arraial diante de mim para sempre em lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como o de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: Volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até ao Jordão, e Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei, a outra banda do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar com o rei Davi. E com ele 1000 varões de Benjamim, com Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele. E prontamente passaram o Jordão diante do rei, e passando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos olhos. Então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão. E disse ao rei: Não me impute, o meu senhor, a minha culpa, e não te lembres que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei nisso no coração, porque o teu servo de veras confessa que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro de toda a casa de José. Desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: Não morrerias, pois Simei por isso, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor. Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejas adversário? Morreria alguém hoje em Israel, porque porventura não sei o que
Não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei, não morrerás. E o rei lhe jurou. Mefibosete encontra-se com Davi. E também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. E não tinha lavado os pés, e nem tinha feito a barba, e nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei, por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele, ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia, abarcarei um jumento e nele montarei e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Mas demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E contudo puseste o teu servo entre os que comem a tua mesa, que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse o rei, porque ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Zibas reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei, toma ele também tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Barzilai encontra-se com Davi. Também Barzilai, hoje Gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar a outra banda do Jordão. E Barzalaim, muito velho, da idade de 80 anos, ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Manaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai, passa tu comigo e sustentar-te-ei em Jerusalém, porque Barzilai diz, quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje, poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda mais pesado ao rei, meu senhor? Com o rei passarás teu servo ainda um pouco mais além do Jordão, porque recompensará o rei tal recompensa. Deixa voltar teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e da minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã, que passe com o rei meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei, Quimã passará comigo, e lhe farei como bem parecer aos meus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. Dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel.
E eis que os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa sobre o Jordão, todos os homens de Davi com ele? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso parente, e porque vos irais por isso? Porventura comemos à custa do rei, ou nos apresentou algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá, e disseram: 10.000 partes temos no rei, até em Davi, mais temos nós do que vós, porque pois fizeste pouca conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei. Porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Pois bem, amados irmãos, então finalizamos aqui a leitura da palavra do Senhor nesse dia de hoje. Que possamos mais um dia, mais uma manhã, por hoje, fazermos a vontade de Deus, que nos ajude, nos dê força a fazer aquilo que é reto e agradável aos seus olhos. Em nome de Jesus, vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Espírito Santo, a Ti te peço, meu Senhor, que o Senhor possa me ajudar a passar o dia na Tua presença hoje, meu Pai. No nome de Jesus, Pai. Me ajuda, meu Senhor, me ajuda, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Guarda os meus caminhos, guarda os meus passos, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra essa manhã, Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais um momento, Senhor. Obrigado por cada palavra, Senhor. No nome de Jesus eu te agradeço, meu Deus, eu te agradeço, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, fica comigo, Senhor, e me ajuda, não me desampara, Senhor, em nome de Jesus, guarda a minha vida, guarda meus caminhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim eu te peço, te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém. Aleluia.